Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Palavrão. E nós chegamos ao último dia do ano. Eu estou gravando esse vídeo justamente no dia 31 de dezembro de 2022. E chegamos ao último dia do ano. E como foi esse ano para você? Foi um ano de vitórias? Foi um ano de luta? Foi um ano da presença do Senhor? Pare um pouco para pensar e analise como foi esse ano para você. Você buscou a Deus, você fez a vontade dEle, você leu a Bíblia, você foi aos cultos, você orou, você jejuou. Que sirva de reflexão para nós todos de como foi esse ano. Tudo bem? Então vamos à palavra de Deus. 2 Samuel 24:1. Mais uma vez irou-se o Senhor contra Israel, e incitou Davi contra o povo, levando-o a fazer um censo de Israel e de Judá. E 1 Crônicas 21:1. Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. Nessas passagens aqui que nós lemos o comecinho só, elas discorrem que naquela época aconteceu algo no coração de Davi que o levou a querer fazer um censo. Davi, dentro dele, como rei de Israel, pensou que queria fazer um censo para contar o número de soldados que ele tinha, o número de pessoas que ele tinha disponível para lutar por ele. Mas Davi, ele conquistava tudo. Tudo que Davi intentava em fazer, intentava em lutar, Davi conseguia e vencia os seus adversários. Por obra de Deus, por obra do Senhor, nunca pelas mãos de Davi. E algo passou no coração de Davi ali e ele quis fazer um censo. A questão é que Deus, como nos mostra essas passagens, ele puniu severamente Israel por essa atitude. Entretanto, nós sabemos que Moisés, no Antigo Testamento, ele fazia censo ele contava o povo também. Ele contava o povo e ele nunca foi amaldiçoado por isso, ele nunca transgrediu qualquer lei do Senhor, ele nunca ofendeu o Senhor por isso. E por que no caso de Davi, Deus ficou tão ofendido? Então é algo para nós pararmos e pensarmos. Essa passagem são duas passagens que muita gente tem muita dúvida. Mas o que Davi fez para que Deus se revoltasse tanto contra Israel que chegasse a puni-lo dessa forma? A questão é que Moisés, quando fazia o censo, ele fazia por ordem do próprio Deus. Deus chegava para Moisés e falava: olha, vai lá e conta o povo. E Moisés ia, obedecia ao Senhor e fazia a contagem do povo. E no caso de Davi, não. Algo aconteceu no coração de Davi, um tipo de soberba, um tipo de orgulho, que fez com que ele contasse o povo, que ele queria saber quanto que ele tinha disponível para lutar. E Deus se irou tremendamente com isso. Ele se irou ao cúmulo de fazer com que o próprio Satanás viesse ao coração de Davi e o incitasse a fazer esse censo maldito. E ele fez esse censo e foi contado o povo de Israel. Joabe, um dos seus generais, ele foi contra a ordem de Davi, disse que não devia ser feito isso. Por quê? Porque eles estavam vencendo as guerras não por obra do seu exército, não pela força bélica que Davi tinha, mas sim pelo braço de Deus. Era Deus quem dava a vitória a Davi, não era o número de homens que ele tinha. Então Davi, quando viu aquele grande exército, aquele grande número de gente de Israel, ele falou: nossa, eu tenho um exército poderoso em minhas mãos e eu quero saber quantos desses homens têm disponível para eu lutar. Então ele estava transferindo a dependência de Deus
para a sua autodependência. Esse foi o grande erro de Davi. E aí a gente não sabe o que se passou no coração de Davi, mas a Bíblia nos relata que algo aconteceu de muito grave para que o Senhor, ao final, viesse matar 70 mil homens de Israel com uma peste que foi lançada durante 3 dias, em decorrência desse censo maldito. Então, que isso nos sirva de alerta, que a nossa dependência e que a nossa força vem do próprio Deus, não de nós mesmos, não do que nós podemos fazer, não do poder militar que nós temos, não do poder político que nós temos, não do status social que nós temos, não do dinheiro que nós possuímos, não. A nossa vitória vem do Senhor somente. Deus não divide a glória com ninguém. Deus não divide a glória dele com você. Deus quer a glória somente para Ele, porque foi Ele quem nos fez. Foi Ele quem nos resgatou do inferno em Cristo Jesus. Deus, Ele nos dá do melhor a cada dia. Então, Ele quer sim que nós o adoremos somente a Ele, que nós demos toda a honra e toda a glória somente a Ele. Mesmo que no nosso coração, às vezes, a gente pense, poxa, hoje eu tenho dinheiro, hoje eu estou abastado financeiramente, hoje eu sou uma pessoa com status social elevado. Tome cuidado, porque Deus pode pesar a mão contra você e você cair em desgraça. Seja uma doença, seja algo político, seja algo jurídico, Deus pode pesar a mão contra você. Tome cuidado com isso. Nós todos devemos nos atentar somente a Deus. Nós devemos depender somente de Deus. Não importa as circunstâncias que você se encontre. Se você é uma pessoa pobre, se você é uma pessoa rica, se você é uma pessoa com saúde ou se você é uma pessoa que vive aí doente. Lembre-se de dar toda a honra e toda a glória somente a Deus. E saiba que se você fizer isso, que se você der toda a honra e toda a glória somente a Deus, Ele vai te recompensar aqui mesmo nessa terra. Eu tenho certeza disso porque a Bíblia ela é cheia de promessas nesse sentido. Nós devemos sim buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. E não adianta buscar a Deus somente para os outros verem. Não adianta você chegar no culto, se ajoelhar e orar e falar em línguas, sendo que o seu coração está longe de Deus. Não adianta isso. Deus quer uma renovação, Deus quer uma atitude de você legítima. E só Deus conhece o teu coração. Nós mesmos não conhecemos o nosso coração, mas Deus conhece. Então, seja uma pessoa grata a Deus, seja uma pessoa que dê toda a honra, toda a glória, todo o poder, toda a majestade somente a Deus, não a nós mesmos. Nós não somos nada. Basta Deus colocar a mão e você cair em doença e você já está lá no leito de hospital, na UTI, sendo entubado. A gente não é nada diante de Deus. Tudo bem? E que esse 2022 possa servir para reflexão para todos nós. Que em 2023 nós possamos buscar cada vez mais a Deus, a esse Deus tão maravilhoso, a esse Deus tão completo, a esse Deus tão tremendo, tão poderoso, que fez os céus, a terra e todo o universo, a esse Deus que nos deu a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que saiu do lado de Deus, saiu do céu para se tornar homem e morrer e ressuscitar por nós. E nesse momento Ele está à direita de Deus, intercedendo por todas as nossas orações. Só que somente Cristo intercede por nós diante de Deus. Não dê a glória que Deus nos deu a outrem. Lembre-se disso. Adoração somente ao próprio Deus, através de Cristo Jesus. Um feliz 2023 para vocês e para mim também. E que seja um ano de muitas realizações para todos nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?